Estou iniciando uma videoaula sobre LT-Spice e o assunto será o amplificador operacional na configuração comparador. Ok? Então vamos ver um pouco do conteúdo, né? Eu quero passar brevemente aqui, relembrar aqui um conceito de alta impedância e a gente vai ver, veremos aqui, né, as características do amplificador operacional em malha aberta, a configuração mesmo do comparador e uma aplicação, né, desse circuito comparador usando um LDR, né? Uma resistência que varia com a luz, ok? Então vamos iniciar. Então eu quero repassar basicamente aqui novamente, né? Quero repassar o conceito de alta impedância, né? Então só para vocês se familiarizarem aqui é o seguinte: eu tenho um divisor resistivo aqui, né? E aqui eu tenho em paralelo, né, com esse R2, eu tenho uma resistência R5 e essa resistência, estou chamando de impedância, é um parâmetro de impedância. Esse parâmetro vai variar de 2K a 100K, variando de 2 em 2. Então no primeiro momento ele é 2K. 2K em paralelo com 2K vai dar 1K. 1K em paralelo com 1K, então eu vou ter metade da tensão aqui. Eu estou aplicando 10 volts, eu vou ter 5 volts aqui nesse divisor no primeiro momento. Aí essa impedância vai aumentando. Então, esse é o efeito que eu quero mostrar para vocês, que é a mesma característica das entradas do amplificador operacional. Eles têm alta impedância. Então, nós veremos que quanto maior é a impedância, menos ela afeta, né, quando ela está em paralelo com algum ponto, que nem aqui no caso. Aqui é um divisor. A princípio ela é uma resistência pequena, mas quando a gente vê, quando no final aqui, quando ela estiver com 100K, ela já não faz desvio nenhum de corrente, a interferência dela é bem mínima, basicamente ela só está ali vendo o potencial, né? Então a porta de um operacional, né, as entradas de um operacional tem alta impedância, então nos pontos que eu conecto ela, basicamente ela não desvia a corrente mesmo, ela não afeta. Esse é o paralelo que eu quero rever com vocês aqui. Então eu vou só simular para vocês, é simples, né, aqui, mas só revendo, olha, eu vou medir então a tensão aqui, ó. Aqui eu estou variando, olha lá, nesse eixo X, a minha impedância variando de 2K a 100K. E aqui eu estou medindo, né, o potencial lá no divisor, onde eu cliquei em cima do divisor aqui. Então inicialmente é 5, mas conforme a resistência vai subindo, né, olha lá, esse divisor aqui ele não vai afetando mais o divisor, vai ficar um divisor de 1K por 2K, né, onde 2/3 da tensão, né, 2/3 da tensão vai ficar em cima desse R2, então tende a ser 6,6, né, aqui é isso que está acontecendo. Então quanto maior a impedância, menos eu afeto no ponto que ela está conectado, né? Esse é o ponto que eu quero passar aqui com vocês, que isso é uma característica da entrada do operacional. Então é só isso que eu queria reforçar com vocês aqui. Agora vamos dar uma olhada no amplificador operacional mesmo, na configuração comparador, ok? Então é isso que eu quero ver nessa videoaula com vocês. Então isso aqui é um amplificador operacional, eu escolhi um próprio da LT, né, da Linear Technology, esse 1012. A alimentação é simétrica, então eu tenho a fonte simétrica aqui, então eu tenho duas entradas, uma eu estou com 2 volts, a entrada inversora eu estou aplicando 2 volts, e a entrada não inversora eu estou variando, coloquei aqui um parâmetro. Esse parâmetro vai variar de 1,9, né? Quer dizer, a princípio o potencial é um pouquinho menor, e ele vai até 2,1, até um potencial um pouquinho maior do que da entrada inversora, só que variando de 0,05. Então, beleza. Então, quais são as características? Observe que isso aqui está em malha aberta, né? Eu não tenho feedback, né? Eu não tenho ligação nenhuma da saída com alguma das entradas. Então, isso é uma característica dessa configuração comparador, malha aberta. Então, quais são as características do amplificador operacional? Ele tem alta impedância nas suas entradas. Então, como nós vimos aqui, essa impedância da entrada inversora e da entrada não inversora é alta. E ele tem um alto ganho em malha aberta, como essa configuração de malha aberta. E qual é a equação da saída, né? Então, a tensão de saída, basicamente, ele é o potencial na entrada não inversora menos o potencial da entrada inversora vezes um ganho, que esse ganho é alto por ser malha aberta. Então, na verdade, eu estou fazendo um diferencial desses potenciais. Então, o que acontece aqui no início? Inicialmente, no primeiro passo, quando esse potencial aqui é 1,9,
O potencial de 2 na entrada inversora é maior do que 1,9. Né? Então, se eu subtrair 1,9 menos 2, eu vou ter menos 0,1. Então, eu estou com um potencial negativo multiplicado por um ganho, a minha saída vai saturar, um ganho muito alto, vai saturar para menos VCC, vai bater no limite de menos VCC. Nós veremos isso na simulação. E conforme ela vai transitando entre o menor, entre 1,9 e 2,1, quando ela passar a ser um pouquinho maior que a da entrada inversora, a gente vai ver que a saída vai saturar para mais VCC. Então é isso. Então o comparador é uma configuração em malha aberta, ela está sempre comparando os potenciais da entrada conforme essa equação. Então vamos ver na simulação. Olha, eu vou aplicar, então eu estou variando aqui, né? Estou variando só esse potencial de 1,9 a 2,1 e vou medir aqui a saída. Então olha só, o potencial na entrada não inversora. O da entrada inversora tá fixo em 2. Então quando o potencial ainda é 1,9, 1,2... 1,9, 1,92, 1,94, está menor ainda. Então a nossa saída está com menos 15, olha lá. Está saturando, claro, eu estou medindo a tensão de saída, ok? Olha lá, Vout. A partir do momento que esse potencial começa a ficar mais próximo de 2, ele já começa a transitar entre saturar negativo com saturar positivo. Então, a partir de 2, olha, se você rebater aqui, ó, se nós pegarmos aqui, ó, a partir de 2, que é exatamente o mesmo potencial, já vai saturar para mais VCC, né? Porque um potencial aqui, ó, 2,0 alguma coisa menos esse potencial 2 vai dar um valor positivo multiplicado por um ganho alto, vai dar um mais, vai saturar para VCC. Então esse é o comportamento, da configuração do amplificador operacional na configuração comparador, ok? Agora eu quero só mostrar para vocês um circuito, uma aplicação desse circuito aqui. Olha, observe que basicamente é muito parecido, né? O que eu tenho aqui, ó, eu tenho um divisor resistivo de duas resistências iguais, R2 e R3 de 20K, de uma tensão que eu estou aplicando aqui, eu estou aplicando 15 volts VCC. Então eu tenho 7,5, o potencial de 7,5 volts aqui na negativa. E aqui eu tenho um outro divisor, na verdade, mas só que essa resistência ela varia conforme a luz, é um LDR. Então esse LDR, qual é a característica dele? Eu peguei o datasheet dele na internet. Olha aqui, só vou abrir um datasheet. Justamente o modelo que eu escolhi aqui é esse aqui, ó. Vou mostrar para você. O LDR ele tem essa cara, então é uma resistência que varia com a luz. Então, como eu tenho o LDR lá, esse aqui, o LDR2, aqui no datasheet diz que quando está dia, ele pode ser o valor de 5 a 10K. Lá eu adotei 10K quando está dia. E quando está à noite, olha lá, ele é 0,2 mega, então ele é 200K, ok? Essa é a característica. Então, de dia até noite, ele vai fazer a variação de 10K a 200K, ok? Então, justamente é isso que eu coloquei. Então, eu coloquei uma variável aqui, um parâmetro para variar de 10K a 200K. Então, de dia, de plena luz do dia até escuro, variando de 2,5K. Quer dizer, ele está de dia, ele vai cada vez vai escurecendo, então essa resistência vai subindo. Como aqui eu tenho um divisor por 2, aqui eu tenho 7,5 a princípio, e ele começa com 10K, obviamente essa tensão, essa queda em cima desse R4 é bem menor o potencial. Então o potencial negativo é maior do que o potencial positivo, eu estou saturando menos VCC. Então esse LED, aqui é um LED, ó, ele não acende, tá? Se for um LED, uma lâmpada que eu quisesse controlar, ele não acende porque está menos VCC aqui. Quando chega o início da noite, quando estiver próximo a 100K, esse também é um divisor por 2, 100K com 100K, esse potencial é quase igual a esse comparador, já começa a ter aquela transição entre o menos VCC e o mais VCC. Um pouquinho maior que ele fica de que 100K, essa resistência, ele já tem um potencial maior do que 7,5, e aí ele vai saturar para mais VCC, é onde ele faz conduzir, é onde ele acende esse LED. Então, no início da noite, a lâmpada acende, quando volta a ser dia de novo, ela vai apagar. É isso só, vamos simular para vocês verem esse funcionamento. Então aqui eu tenho um parâmetro variando aqui de 10K até 200K. Então eu vou medir aqui o potencial na saída. Olha, justamente, olha, ele tá traçando ainda. Só aguarde um pouquinho concluir aqui, mas olha só, a gente pode ver, olha, com 10K a minha saída, eu estou medindo a saída, o meu Vout.
com 10K, eu estou saturando menos 15, né? Menos 15 volts, porque o potencial da entrada inversora é maior. A partir do momento, qual é a resistência que começa a fazer a transição? Olha lá, é 100K, né? Próximo de 100K, dá uma olhada aqui, ó. Exatamente, olha lá, 100K. Quando for 100K esse potencial, aí a tensão sobre o LDR vai ser um pouquinho maior do que o divisor de 7,5, vai estar um pouquinho maior do que 7,5, ele já satura para mais VCC. Acende, aí conduz esse LED, circula uma corrente aqui, acende esse LED, ou se fosse uma lâmpada que eu estivesse controlando, enfim. Então é uma aplicação só que eu queria mostrar para vocês. Essa é a configuração comparador, tá ok? É isso que eu quis passar para vocês. Agradeço a atenção. Obrigado.